Olá, amigas e amigos. Eu aqui de novo, a professora Rejane Markmann, e este é o canal Metodologia Amigável. Hoje nós vamos trazer para vocês o tema que é interessante e vocês têm que saber como dominá-lo para poder fazer uma pesquisa adequada quando vocês forem fazer um TCC ou então simplesmente estiverem fazendo um estudo científico que precise de uma pesquisa. Eu aproveito agora para pedir a vocês para darem um like antecipadamente e se inscreverem no canal se ainda não são inscritos, porque isso é importante para que a gente possa ser mais visto, disseminar o que nós ensinamos aqui para mais pessoas. E então vocês são meus cúmplices nesse sentido, de propagarem, de encaminharem os vídeos e de darem seu like e pedirem para as pessoas também se inscreverem no canal. Em avançadas, elas têm mais recursos econômicos e em vez de se levar esse questionário, normalmente o entrevistador é munido de um tablet onde vocês sabem que existem dois tipos de pesquisa em geral, que são pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. Ora, as pesquisas qualitativas necessitam de entrevistadores mais credenciados, mais qualificados, que tenham mais experiência, e nós não vamos falar deles, do perfil deles, nesse momento. Nós vamos simplesmente nos reportar ao treinamento de uma equipe de pesquisa quantitativa. Então, o que é que nós precisamos passar para esses entrevistadores para que eles tenham competência, expertise para ir a campo e colher dados confiáveis? Ora, é muito simples. Primeiro vamos falar do perfil desses entrevistadores. Eles não precisam ser pessoas com muita capacitação acadêmica. Se eles tiverem um nível médio e podem ter até um nível superior, mas se eles tiverem simplesmente um nível médio, é perfeitamente aceitável. Eles devem ter também uma boa comunicação com as pessoas e eles tenham também um interesse grande em realizar aquele trabalho de forma organizada e de forma competente. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa seria exatamente dar a esta equipe um conhecimento bastante amplo e específico sobre o questionário que ele vai aplicar. Porque se ele tiver intimidade com as questões que vão ser levadas ao público, que ele vai ter que fazer para as pessoas, ele terá mais capacitação para isso e os dados terão melhor qualidade. Então é interessante passar com eles todas as perguntas e eles terem uma consciência muito clara de conhecimento do que aquilo quer dizer, né? E também podemos passar para eles os objetivos da pesquisa, para que eles tenham um conhecimento e eles se sintam também participantes do trabalho. Isso é muito interessante. Então, qual é a atitude que eles devem ter em campo? Bem, eles devem se apresentar, eles vão receber um crachá com o nome da empresa, ou então, se você está fazendo particularmente, você também faz um crachá e assina esse crachá para que eles possam se apresentar oficialmente às pessoas. Vai receber uma quantidade de questionários que já esteja designada o tipo de pessoa que será entrevistada, porque a amostra ela classifica as pessoas de acordo com o universo. Eu não vou me deter aqui a explicar isso, que já expliquei no outro vídeo aqui. E eles então vão, por exemplo, se for uma pesquisa por domicílio, que é a mais prática de fazer, eles vão começar na primeira casa, que seria
entrevistada e vão identificar aquela pessoa que tem aquele perfil. Se não tiver, ele vai escolher dentro dos perfis disponíveis uma pessoa que se adeque a uma entrevista. Durante o treinamento, é muito importante que se diga ao entrevistador que ele não pode, durante a entrevista, antecipar uma resposta ou sugerir uma resposta para o entrevistado. Ele terá que responder individualmente por ele mesmo. E se o entrevistador notar que a pessoa não entendeu bem a pergunta, ele poderá retomar essa pergunta, refazer essa pergunta com outras palavras, porém mantendo o sentido da pergunta. Não pode ser desviado desse sentido para que realmente o dado seja adequado. Outra coisa também, muitas vezes a pessoa chega numa residência e o seu entrevistado prioritário está ali e ele começa a fazer a entrevista. Mas existem muitas pessoas ali na casa e algumas delas poderão querer participar da entrevista, por exemplo, respondendo alguma pergunta, se antecipando a resposta do entrevistado principal. Então, com muita delicadeza, o entrevistador deve se dirigir às pessoas e pedir que elas não interfiram, porque aquela entrevista é individual, não é entrevista em grupo. E o que interessa para ele é saber a opinião daquela pessoa. Porém, se continuar a haver essas interferências, ele então encerrará a entrevista e agradecerá a atenção e relatará à sua supervisora aquilo que aconteceu, para que sejam tomadas providências para repor aquela entrevista. Agora, outra coisa que também você deve fazer durante a entrevista. Algumas pessoas, além de responderem, começam a conversar sobre outros temas, outros assuntos paralelos e que desviam a atenção das perguntas, do que vai estar sendo feito ali, que é exatamente o momento que tem que ser até a atenção das duas partes. E cabe, então, ao entrevistador, delicadamente, dizer à pessoa que por favor, vamos nos ater às perguntas e às respostas, e se ela se interessar, a gente depois conversa sobre o tema que lhe interessa. Tem que haver toda uma comunicação, tem que haver toda uma relação entre as duas figuras para que os dados sejam colhidos de forma adequada. Uma última questão tem que ser também abordada aí durante o treinamento, que é exatamente a revisão do questionário enquanto no campo. Depois de terminar a aplicação dos questionários que ele tem ali disponível, ele vai revisar cada um deles, ou então, após a entrevista, ele revisa o questionário para ver se faltou fazer alguma pergunta ou se ele não assinalou uma resposta ali. E se isso acontecer, ele deve voltar ao entrevistado e fazer a pergunta para que aquela resposta possa ser incluída na amostra e não cause transtornos para o resultado da pesquisa. Os entrevistadores, eles devem saber que quando se passam os procedimentos que ele deve ter em campo, aquilo é algo que está estribado, está baseado numa metodologia. Então, se você está fazendo uma pesquisa domiciliar, por exemplo,
e você diz para ele que ele tem que começar naquela rua, a primeira casa, depois passa duas casas, entrevista outra pessoa nessa casa, e assim vai até o final da rua. Se ele chegar na segunda casa e não encontrar a pessoa lá na casa, uma pessoa que ele pode entrevistar, ou se a casa está fechada, ele não pode seguir, ir para a casa seguinte e fazer a entrevista ali. Ele poderá pensar que isso não tem importância nenhuma, tanto faz uma casa como a outra, mas ele tem que entender que pesquisa depende de um método. E se aquele método foi passado para ele, ele não pode se desviar em campo. Se houver algum problema, ele tem que comunicar à sua supervisora e ela vai tomar as providências que forem necessárias. Porque o que é que eu também quero logo dizer, antecipar logo? Existem muitos problemas que podem acontecer em campo. Por exemplo, você pode chegar naquela casa que está definida, a pessoa está ali e ela se nega a responder. Você poderá, por exemplo, se você tiver um outro questionário com uma pessoa de outro perfil e essa pessoa estiver na casa e quiser responder, você poderá fazê-lo. E vai ter que reportar isso para a sua supervisora. Mas você não pode simplesmente mudar a casa que você acha que poderá ser mais acessível para você. Não pode desvirtuar o método, tá entendendo? E, por exemplo, se você encontrar uma casa fechada, você pode conversar com os vizinhos e perguntar se as pessoas moram ali ou se estão fora de casa e se realmente a casa estiver fechada, você vai reportar isso para a sua supervisora e continuar de dois em duas casas fazendo suas entrevistas. Agora, se na verdade essa casa não tiver ninguém na casa, o entrevistador também terá que reportar a você o que passou-se ali, né? Porque esses imprevistos que acontecem em campo, todos eles têm que ser superados através das consultas que o entrevistador possa fazer. Ele poderá, inclusive, consultar a supervisora por telefone e conseguir realizar a entrevista onde ele está tendo dificuldades. Mas, a rigor, ele não pode desvirtuar os procedimentos que ele deve tomar em campo. Eu quero somente dizer que também você deve fornecer, como as empresas fazem, um material para que ele leve a campo, como caneta, como uma sacola para ele botar os questionários, se forem questionários reproduzidos em papel. E a coisa bem importante é a questão do crachá, que identifica com a fotografia a pessoa que está sendo enviada para fazer a entrevista. Então, gente, esses eram os elementos que eu queria passar para vocês, dizendo que pesquisa é algo muito sério, porque você vai estudar todos aqueles dados que foram colhidos, considerando que eles são realmente fidedignos, que eles refletem aquele momento em que foram coletados, para que você possa ter uma dedução realmente adequada, realmente fidedigna, que o seu estudo se torne uma coisa confiável. Porque, na verdade, todas as ações humanas, elas são sujeitas a desvios. Mas a pesquisa também, embora a gente possa minimizar esses desvios, seguindo uma metodologia e passando para os entrevistadores durante o treinamento essa consciência que eles são também participantes da pesquisa e o trabalho deles tem uma importância fundamental para que a gente possa ter um resultado final bastante adequado. Então, gente, se vocês quiserem alguma questão que eu não aqui falei,
não se prendam a perguntar através dos meus contatos que estão deixados aqui, ou então comentando aqui, fazendo a pergunta, que eu vou responder com todo prazer para todos. Volto a pedir que vocês se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, compartilhem esse vídeo com seus amigos que estão aí fazendo seus trabalhos e também deem um like, porque isso é muito importante para a divulgação do canal. Muito obrigada e até a próxima.